Meus amados, vamos começar? Que bom, quero agradecer a, a presença de todos aqui nessa sala do Zoom, né? Desejar que nesse domingo abençoado, lindo, céuzão maravilhoso, azul, que Deus nos deu, dia do Senhor, nós possamos celebrar, estar na presença do Senhor com alegria. Eu agradeço aí as orações. Essa semana, a partir de quinta-noite, eu comecei a ter um mal-estar, a garganta arranhando, e aí a gente já não sabe, já fica assim meio apreensivo nessa época, e graças a Deus, quinta, já comecei a tomar um medicamento, e eram sintomas de gripe, que eu já tive várias vezes, né? Minha mãe disse que eu sou encharcado de gripe, e aí comecei a tomar remédio, e hoje já estou bem melhor mesmo. Graças a Deus a voz voltou, a garganta parou de arranhar, um pouco ainda de dor no corpo muscular, mas já está passando. O fisioterapeuta, nosso médico, Rafael, me recomendou fazer um exame aí no posto, mas eu detesto que enfia coisa no meu nariz, então eu acho que eu prefiro ir no exame de sangue, tirar um pouco de sangue para já ver se está tudo certinho. Mas eu agradeço a oração de vocês, então estamos aí melhorando cada dia, tá? Graças a Deus vamos ter recuperação completa, né? Vamos começar louvando a Deus de todas as tribos, povos e raças. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Em meus comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, tempo e espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nossa busca e tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dom de talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Deus amado, nós te agradecemos pelo privilégio de cultuarmos ao Senhor como igreja, unidos diante da tua palavra, em comunhão
mesmo que de forma virtual. Deus, nós vivemos um novo momento, uma nova realidade, uma nova normalidade. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder te servir mesmo em meio a esse novo tempo, esse novo momento, essa nova realidade. Nos ensina a nos adaptar, a nos encaixar nesse novo momento de vida que todos nós passamos. Realmente não tem como ser como era antes, Deus. As coisas mudaram e nós precisamos aprender nesse novo momento, nessa nova realidade, a como ter comunhão, a como contactar, a como, Senhor, mostrar o nosso carinho, o nosso amor e, acima de tudo, mostrar, Deus, que nós servimos a um Deus poderoso que não está limitado à presença física em um lugar. Nós te bendizemos por isso, nesses tempos tão difíceis, onde a humanidade toda, de forma geral, passa, Senhor, por um momento de adaptação, uma nova realidade, que o Senhor seja glorificado, que todas as pessoas venham, Deus, e sejam atraídas à tua presença, a tua presença milagrosa, maravilhosa, Senhor, a tua presença que nos aconchega, que transforma as nossas vidas. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Para a nossa meditação hoje, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no profeta Miqueias. Profeta Miqueias, capítulo 4. Nós leremos dos versos 1 ao 7. Miqueias 4, 1 ao 7. A palavra de Deus nos diz: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Eu falei até os versículos, até o versículo 7, mas nós vamos ler até o versículo 5. Já está muito bom. Meus amados, Miqueias foi um profeta levantado por Deus durante o reinado de alguns reis da antiguidade, né? Alguns deles a gente já ouviu falar, que é Acaz e Ezequias, e ele termina o seu ministério profético nos dias do rei Ezequias. Então, isso é mais ou menos, compreende o ano 740, 690 antes de Cristo. Nesse tempo é que Miqueias profetiza. Ele é um profeta levantado por Deus para a tribo de Judá, a tribo do sul. A mensagem central do livro do profeta Miqueias
está entre a proclamação do julgamento de Deus e a sua compaixão incomparável. Então, se a gente pudesse traçar um perfil da mensagem central do profeta quando ele escreve, seria mais ou menos isso. Deus proclamando o seu julgamento sobre o povo de Judá e, ao mesmo tempo, Deus mostrando em todo o tempo do seu juízo, da sua justiça, a sua incomparável compaixão. E por que Deus levanta um profeta para apontar o erro? Porque Samaria, ali nas proximidades de Jerusalém, estava sendo como que um portal de heresias e de paganismo pelos cananeus. Então, essa região de Samaria, ela estava sendo afetada e sendo influenciada pelas crenças dos cananeus, que entristeciam muito a Deus. E Deus chama aquela parte daquela região compreendida ali do sul, né, de Israel, ao arrependimento e ao retorno aos princípios da palavra de Deus. É interessante que no capítulo 4, que acabamos de ler, Miqueias está sendo usado por Deus para proferir a profecia não só relativa ao seu tempo ou exclusivamente aos seus dias, mas existe uma projeção da palavra de Deus, da mensagem de Deus para o futuro. E isso nos alcança. Quando você olha para esse capítulo, ele tem um título dizendo o anúncio do chamamento aos gentios. Já introduz aí o nosso chamado, o chamado daqueles que não são ou não eram o povo na época de Israel. O povo exclusivo de Israel. Esse chamado estava sendo feito e já direcionado para os gentios, para aqueles que viriam de outras nações a serem chamados por Deus. Compreendido a parte mais ou menos teológica aí, é muito mais coisa, mas eu tentei resumir. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês hoje para essa meditação é exatamente o versículo 3, 4 e 5, né? E ali diz, ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas, de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espalhe, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Eu quero fazer uma aplicação de Valcinei para esses dias. A gente está vivendo dias em que essa palavra me parece fazer todo o efeito. Dias em que, apesar de todas as controvérsias, apesar de todo o desentendimento existente dentro das próprias nações, cada um, por conta dessa pandemia, por conta desse vírus, voltou os seus cuidados a si mesmo. Então, cada nação tem olhado para si, para cuidar dos seus povos, para zelar pelos seus cuidados. E é interessante como, nesse tempo, cada nação voltou para si mesmo. Mas, mais do que isso, existe, por parte de Deus, uma lição, um juízo nesses dias. Eu creio que Deus usa essa pandemia para revelar de si mesmo o seu poder e revelar ao homem
e a homem de todas as nações, porque isso não é regional, é em todas as nações. Deus revelando o seu poder, a sua soberania, nações se voltando para Deus, clamando pela sua misericórdia, homens e mulheres voltando a depender de Deus, um tempo em que a mensagem do Todo-Poderoso se torna urgente, não só na vida de indivíduos, mas na vida de todas as nações. Então, quando eu li esse texto, me chamou a atenção para a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus, a verdade da profecia dada ao Senhor a homens como Miqueias. Imaginem, nós estamos em 2020 depois de Cristo. Isso, então, somado a 740 anos, então nós temos 2.760 anos antes de nós. Um profeta já dizia que haveria um tempo em que o Senhor faria as nações olharem para si mesmo, um tempo em que todos estabeleceriam uma pausa na sua existência e um tempo onde Deus falaria poderosamente através da sua ação, do seu juízo, às nações. Então, eu não quero ser herege a ponto de trazer uma mensagem que a Bíblia não tem, mas eu gostaria de fazer uma aplicação, simplesmente uma aplicação do texto à realidade dos nossos dias. Nós que somos cristãos devemos e deveremos vigiar para esse momento. Nós somos portadores nos dias de hoje dessa mensagem que o profeta tinha, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem também de esperança e de compaixão do Senhor. O Senhor é um Deus que não muda no passado, não muda hoje e não vai mudar amanhã. É o mesmo Deus que está disposto a agir soberanamente, trazendo paz e trazendo para nós o seu reino, a sua justiça e o seu conserto. E eu gostaria de encerrar no versículo 5, a parte final, né? Que, aliás, o versículo todo, porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Isso a gente vê também nos dias de hoje. Cada um procurando a solução na sua própria crença. Mas, quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, para todo o sempre. Que essa seja uma verdade na sua vida. Que essa seja uma verdade na vida da igreja nos dias de hoje. Que andar para sempre nos caminhos do Senhor seja uma escolha de um verdadeiro cristão, de um genuíno discípulo de Cristo nesses dias. Que o seu coração seja colocado nisso, que essa mensagem seja verdadeira para a sua vida nesse dia. Deus os abençoe e nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar mais uma vez e a gente vai entrar no nosso estudo nessa manhã. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e o será para todo sempre. O Senhor chama a si todas as nações, como cantamos nesta manhã. O Senhor, Deus, tem um propósito e o Senhor governa sobre todos e sobre tudo. Deus, obrigado, Pai, mesmo por esse tempo em que todas as nações deram uma pausa na sua vida, na sua existência, governos olhando para os seus próprios interesses agora, e interesses genuínos de vida, de cura, de ajuda às suas populações. Deus, mesmo que muitos deles seguindo os seus próprios deuses e confiando no poder, muitas vezes, da sua economia, do seu braço, da sua força. Mas, Deus, a mensagem que o Senhor quer trazer é uma mensagem de arrependimento, de retorno a Ti. E nós hoje queremos declarar como profeta Miqueias,
nós, contudo, seguiremos, serviremos, continuaremos servindo a Ti. Nos dá, Senhor, estratégias para colocar isso em prática e nos ensina a depender da Sua palavra, da Sua vontade, do Teu agir nas nossas vidas. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Deixa eu compartilhar agora. Eu preciso, Rafa, que você autorize eu a compartilhar. Já foi. Tá. Compartilhado aí? Todos estão vendo? Estamos. Certo. Ok, gente. Deixa eu voltar aqui. Hoje, o assunto que nós queremos tratar é de Deus e da Santíssima Trindade, capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster. A falar sobre Deus, descrever Deus é algo impossível ao homem, é algo inconcebível pela nossa mente humana. Falar de Deus e destrinchar a pessoa de Deus é algo inconcebível para a nossa realidade. Mas, de alguma forma, a Confissão de Fé de Westminster trata esse assunto da pessoa de Deus e a respeito da Santíssima Trindade de forma conjunta nesse capítulo, capítulo 2, e sobre esse tema que nós queremos falar nessa manhã. Então, à guisa de introdução, ninguém viu a Deus. João 1,18. Como falar de alguém que ninguém viu? Se ninguém viu a Deus, como podemos conhecê-lo? No caso do Criador, se o próprio Deus não tivesse tomado a iniciativa de se revelar, ninguém jamais o conheceria. Essa é uma grande verdade. Mas a gente sempre fica com essa questão. Se ninguém conhece a Deus, como você pode falar sobre Deus? E aí, a pergunta que eu faço para você é: nem sempre a gente fala somente do que a gente visualiza, do que a gente vê. Na verdade, uma pergunta que eu faço para você nessa manhã é: você respira? Você sente calor? Você sente saudades? Você ama? Você vai me dizer: claro, pastor, eu respiro, eu sinto calor, eu sinto saudades e eu amo. E aí eu vou fazer a pergunta: então me mostre isso. Me mostre de forma que eu toque isso, de forma que eu possa não somente sentir, mas experimentar, comprovar, que eu possa. Aí você vai chegar nesse ponto, você vai olhar para mim e vai falar: não, eu não tenho resposta para isso, pastor. Essa é a grande verdade. Eu sinto sim, eu respiro o ar, mas eu não vejo o ar. Eu sinto a sensação de calor, mas não vejo esse calor. Eu sinto saudades de alguém, eu amo alguém, mas eu não consigo expressar isso. Eu lembro sempre de um exemplo que o pastor Coe,
que é o pastor da Água Viva, ele dizia o seguinte, numa palestra que ele fez. Você telefona para uma pessoa, eu ligo para o Jefferson, por exemplo, e na ligação, enquanto eu estou ligando, o Jefferson vê que eu estou comendo alguma coisa e ele fala, pastor, o que o senhor está? O senhor está comendo? Estou. O que o senhor está comendo? Estou comendo uma banana. Pastor, descreva o que é uma banana por telefone. Aí eu vou falar para ele, bom, a banana é uma fruta. Tá bom, mas eu quero imaginar essa fruta, eu quero reproduzi-la. Me diga quais são as características dela. Ela é amarela, ela é um pouco comprida, meia torta. Tá bom, me diga o gosto. O gosto é doce, mas doce de que jeito? Bom, doce é doce, é doce. Você está entendendo? Muitas vezes o homem, ele tem coisas na vida, na existência humana, de que ele experimenta, que ele vivencia, mas que, na verdade, ele não pode explicar. Um argumento esdrúxulo à parte dessa comparação que eu fiz, mas falar sobre a pessoa de Deus se assemelha muitas vezes a esse tipo de situação. Eu experimento, eu sei que ele existe, eu sei que ele age, eu sei que ele criou todas as coisas, contudo, eu não tenho palavras para expressar o que, na verdade, é Deus, quem é Deus e como ele é, como ele age, a não ser que ele mesmo se revele através da sua própria vontade, e isso acontece nas Escrituras. Então, ele se revelou através de toda a sua criação, nas forças e nos poderes da natureza, na constituição da mente humana, na voz da consciência e no governo providencial do mundo em geral e das vidas dos indivíduos em particular. Luiz Berkhoff, ou seja, o nosso teólogo Berkhoff, é quem muito sabiamente esclarece a respeito do ser de Deus. A mente humana, embora prodigiosa, não dispõe de recursos para captar toda a grandeza do Criador. O máximo que podemos fazer é descrever Deus a partir do que ele nos revela na Escritura Sagrada. Adão Carlos do Nascimento, um professor, talvez você já tenha ouvido falar dele, mas é um pastor também da atualidade, uma pessoa que Deus tem usado muito aí para falar acerca de si mesmo. Então, vamos aí à questão das proposições. Esse capítulo 2, ele tem 3 proposições. A primeira proposição, eu gostaria de pedir para alguém ler para a gente ter a participação. Então, vamos lá. Mateus, começa com você, lendo para a gente essa primeira proposição. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível. Onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho de sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado. De modo algum terá por inocente o culpado. Ok. Nana, lê para mim Deuteronômio 6:4
Solange, 1 Coríntios 8, 4 e 6. Eliel, Tiago 1, 17. Mari, Romanos 11, 34. Deuteronômio 6, 4. Nana. Nana está com a gente? Estou. É que eu estava usando o som. Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ok. Ouve. 1 Coríntios... Isso, pode ler. 1 Coríntios 8, 4, 6. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Ok. Tiago 1, 17. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Romanos 11, 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Você vê que nessa proposição tem inúmeros textos falando ou dando base bíblica para essas verdades que essa proposição afirma. Então, eu fiz alguns destaques. Primeiro, que há um só Deus. Nós já lemos e o texto, um dos textos lidos, comprova isso. Ele é infinito em seu ser e perfeições. Também é grande verdade. Ele faz tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade. É grande essa verdade. E, em último lugar, um resumo dessa proposição, ele é justíssimo e terrível em seus juízos, que compreende tanto aquilo que ele proporciona àqueles que exaltam o seu nome, como também ele proporciona àqueles que entristecem o seu nome. Ok? Então vamos agora a um estudo, a um pensamento dessa primeira proposição. Primeiro, um único Deus com nenhum limite. Esse Deus é soberano, é poderoso, e aí a gente tem lá os atributos de Deus. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, e a gente podia ficar a manhã toda aqui descrevendo sobre atributos de Deus. Mas ele é um único Deus. E nessa sua deidade não existe nenhum limite, né? Então aí vamos ver. Há um só Deus que é vivo e verdadeiro. Jeremias, ele diz isso quando ele fala em Jeremias 10, 10. Alguém pode ler para a gente? Outra pessoa já abre em 1 Tessalonicenses 1, 9. Outro já abre em Jó 11, 7 a 9. Eu vou fazer o seguinte. Quem está administrando para mim é o Rafa. Então, nós vamos ter muitos textos para ler. Eu não vou ficar gastando tempo escolhendo pessoas. Eu acho que isso é perda de tempo. Então, quando eu colocar o quadro que tiver textos bíblicos, você já pode abrir e na hora você levanta a mão. O Rafa está vendo e o Rafa vai abrir o teu microfone e você vai ler para mim. Ok? Então, vamos lá. Jeremias 10, 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra,
e as nações não podem suportar a sua indignação. Olha a percepção que o profeta Jeremias tinha de Deus. Deus único e verdadeiro. Paulo, 1 Tessalonicenses 1:9. O que Paulo diz acerca de Deus? Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. O Deus vivo e verdadeiro. Servir ao Deus vivo e verdadeiro. Paulo até comenta da existência de outros deuses, mas são deuses criados pela imaginação humana. Agora, quando Paulo se refere a Yahvé, ao Deus único e verdadeiro, então ele destaca a pessoa ou o ser de Deus como assim sendo um Deus, único Deus, vivo e verdadeiro. Ainda que Deus seja limitado em número, prestem atenção nessa afirmação, ele é limitado em número. Por quê? Porque ele é um único Deus. Ele é ilimitado em seu ser e em todas as suas perfeições. Jó 11, 7 a 9. Porventura, desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Ok. Jó é aquele mesmo homem que no final da história, ou no final do livro de Jó, Jó diz e declara assim: antes eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos te veem. Jó passou por toda aquela experiência difícil, permitida pelo próprio Deus, esse Deus que é Deus justo, misericordioso, com todos os seus atributos, porém, Deus permite que Jó passe por tudo que ele passou, e esse mesmo Jó, né, é aquele que vai ouvir de um dos seus amigos exatamente essa expressão. Em Jó 11, de 7 a 9, um dos amigos de Jó está falando acerca da pessoa ou do ser de Deus para Jó, e ele descreve sobre aquele que homem nenhum consegue designar, consegue descobrir os seus arcanos, né? Ou os seus segredos, ou a sua individualidade, a gente poderia dizer assim. E Jó, ele, posteriormente, o próprio Jó, agora não mais um dos seus amigos, mas o próprio Jó vai dizer assim: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te conheço porque eu experimentei profundamente, agora os meus olhos te veem. A minha experiência marcou a minha vida. A sua ação no meu ser foi tão profunda que eu fui marcado como por um ferro. Agora eu sei realmente quem o Senhor é. E Deus não está limitado, e Ele é um só, mas isso se dá pelo fato de que Deus não é um homem como nós, limitado, com limitações de locomoção, com limitações de espaço, de tempo, de físico, de materialismo, não. Deus é espírito. E isso faz com que ele se torne um Deus com nenhum limite. E ele se revela ao homem como sendo esse Deus que é em espírito. Isso nós podemos ver numa fala do próprio Jesus, o Filho de Deus encarnado,
quando ele se encontra com aquela mulher samaritana em João 4:24. Olha o que ele diz. Pode ler. Pastor, minha sugestão é quem achar, ou se você levantou a mão, pode destravar o seu áudio, e aí depois que lê, fecha de novo. Obrigado. Tá bom. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tá bom, agora volta que para mim falhou exatamente a parte principal. Lê de novo, Selma. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus diz acerca de Deus Pai é que ele é espírito. Ele não é material, ele não cabe num ídolo feito de pau, ele não cabe em nenhum desenho feito por homem, não há o que possa expressar o ser de Deus. Ele é espírito, ele não está limitado em espaço, nem em tempo, nem em nenhuma ilustração que o homem possa fazer. Paulo, quando escreve a Timóteo, 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que Paulo diz a Timóteo acerca de Deus? Invisível, imortal, e ele começa a descrever. Veja como Deus, o próprio Deus, se descreve e se revela na sua palavra, como um Deus que não está limitado por nada que a mente humana possa mensurar. Ele é um Deus que extra-humano, ele não está dentro da nossa limitação humana, do nosso pensamento humano, ele vai muito além disso. Então, Criador e criatura. Aí existe uma diferenciação entre um Deus que cria todas as coisas e nós que somos mortais e limitados. Então, há tantas coisas que Deus é e suas criaturas não. Por isso, temos muito mais a dizer sobre Deus para distingui-lo adequadamente das suas criaturas, ou distinguir Deus de nós mesmos. E não só de nós, mas da natureza. É interessante como a nova era ela prega algo que vai contra a palavra de Deus, porque ela diz que Deus está em todas as coisas. Então, quando ela vê uma árvore, Deus está ali na árvore, Deus está no céu, Deus está na florzinha, Deus está não sei aonde, não sei aonde. Na verdade, Deus não está limitado a nada, Deus não faz parte de nada. Deus está acima de todas essas coisas. Então, Paulo e Barnabé em Listra, na cidade de Listra, quando o seu discurso, ele diz o seguinte: Deus é soberano absoluto. Atos 14, 11 a 15. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Gente, se fosse nos dias de hoje, provavelmente muitos dos que se dizem apóstolos da mensagem do evangelho aceitariam esse tipo de sacrifício.
aceitariam as dádivas, aceitariam as oferendas para si próprios, arrogando para si uma posição que pertence somente a Deus. Graças ao Eterno e graças à fidelidade que existia no coração de Paulo e de Barnabé, esses dois homens de Deus, esses dois apóstolos, esses dois emissários do Senhor, eles não aceitam de forma alguma. Eles se quebrantam diante de Deus na presença do povo, dizendo: não somos nós não somos deuses, não somos deuses. Veja que o povo imediatamente denomina Paulo e Barnabé títulos de deuses que eles criaram. Um Apolo, o outro é Mercúrio. Mas nem um título de Deus humano, Paulo e Barnabé aceitam. Por quê? Porque eles sabem que não existe outro Deus a não ser o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro. Eu e você, nós precisamos ter dois cuidados. O primeiro é de darmos a homens a glória que é somente de Deus, e o segundo é não aceitar para nós mesmos nenhuma glória que pertence ao soberano Deus, ao Deus único e verdadeiro. Segunda característica é imutável. O apóstolo Tiago fala sobre isso em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda, ele é imutável. O profeta Malaquias fala a respeito disso também em Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Veja bem, Deus sempre se coloca e ele se revela como soberano, e ao mesmo tempo ele coloca o homem no seu devido lugar, numa posição de adorador e não de adoração, certo? Mas aqui Deus claramente se revela como um Deus imutável. Ele é imenso. O profeta Jeremias fala sobre isso em Jeremias 23, 23 a 24 e 24. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Imagina a dimensão de Deus quando ele mesmo fala de si, que ele enche o céu e enche a terra. Ele está em todo lugar, não existe lugar onde a gente possa se esconder. É interessante isso, né? Essa revelação que o profeta Jeremias tem do próprio Deus, a imensidão de Deus. Por isso que a mente humana não pode conceber, ela não pode interpretar, ela não consegue dimensionar isso. Ele é rei dos séculos, ele é eterno. Paulo diz isso em 1 Timóteo 1,17. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Séculos dos séculos. Amém. Honra e glória por toda a eternidade. Amém. Moisés em Salmo 92. Antes que os montes nascessem e se transformassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu és Deus. Olha só, aqui nós estamos falando do livro de Salmos, mas quem escreveu essa declaração foi o próprio Moisés, e foi registrado no livro de Salmos. Ele diz: de eternidade em eternidade,
Quanto dura uma eternidade? Alguém pode me dizer? Qual é o período de uma eternidade? Não existe dimensão para um período de eternidade. Agora, Moisés, ele diz de eternidade a eternidade. Ele liga, ele faz duas ligações entre, se pudesse haver uma mensuração de um tempo de eternidade, mesmo assim Moisés diz, de uma eternidade até a outra eternidade, tu és Deus. O alfabeto grego, ele tem a primeira letra como alfa e a última como ômega, princípio e fim. Nesse tempo todo, é uma eternidade, a outra eternidade, não existe dimensão, não existe limitação. O Senhor é Deus. E o Salmo 139, nós não vamos ler agora, talvez alguém já tinha esperança, porque senão a gente passa a manhã inteira lendo o Salmo 139, mas ele disse, suba aos céus, tu lá estás, se desça ao mais profundo abismo, lá estás tu também, se toma asas da alva, o Senhor está, o Senhor conhece os meus pensamentos antes que a palavra, e assim por diante. Nós vemos ali esse salmo, Davi expressando a onipresença, os atributos de Deus. E atributos que são eternos. Se Deus é um Deus eterno, seus atributos também são eternos. Ainda que afirmemos saber todas essas coisas sobre Deus, como poderíamos descobrir o que essas categorias realmente significam quando aplicadas a Ele? Deus é conhecível quando Ele revela a si mesmo. Mas o nosso conhecimento é tão limitado que também admitimos, em um sentido profundo, que Deus é incompreensível. É interessante, por isso a fé age na nossa vida de forma sobrenatural. E só é possível ter fé pela ação do Espírito Santo, do próprio Deus, nas nossas vidas. Porque sem isso é impossível compreender o ser de Deus. Mas a nós, ao verdadeiro cristão, é dado a compreender esse Deus, vivenciar esse Deus pela sua fé. Por quê? Porque esse próprio Deus se revela a nós através da ação do seu Santo Espírito presente na nossa própria vida. Ok? Então vamos lá. Teologicamente falando, existem duas questões a respeito dos atributos de Deus. Nós chamamos de atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que são atributos comunicáveis e incomunicáveis? São propriedades ou qualidades de Deus mencionadas nas Escrituras Sagradas ou deduzidas dos seus atos revelados também na Escritura Sagrada. Então, vamos lá. Quais são os atributos que nós chamamos incomunicáveis de Deus? Ou seja, atributos que são referentes ao próprio Deus, que ele não comunica a ninguém. Não comunica a você, não comunica a mim, não comunica a Moisés, não comunica a nenhum dos profetas. Ele é de exclusividade do próprio Deus. Então, em primeiro lugar, autoexistência ou independência. João 5, 26, Atos 12, 25. João 5, 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ok. O Pai tem vida em si mesmo. Ele é autoexistente. Ninguém fez a Deus. Ninguém criou a Deus. E isso ele compartilha com seu Filho, a sua própria autoexistência, porque o Filho também é eterno, tanto quanto o Pai. E logo mais nós vamos ver isso na Trindade.
Tá? Atos 17, 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Tá bom, volta. Abre teu áudio de novo e lê o começo, que eu acho que quando você leu, estava mutado. Lê de novo. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nem é servido. Ninguém pode fazer alguma coisa por Deus. Deus não depende de nada e de ninguém para existir ou agir. Outro atributo incomunicável, a sua eternidade. Salmo 92, nós já lemos aqui, quando Moisés escreve. 2 Pedro 3,8. Vamos lá, 2 Pedro 3,8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus sempre existiu ou existirá. Ele não está limitado pelo tempo. E quando eu falo tempo, é essa concepção humana, que no grego é chamado de cronos, que vem cronômetro, que vem relógio, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos e etc. Né? Deus não está limitado pelo tempo. O tempo de Deus é um tempo diferente. A palavra tempo de Deus se chama kairos, coisa que não é dimensionada pelo nosso cronômetro, pela nossa existência de anos ou dias ou relógio, alguma coisa assim. Ele é eterno. Ele sempre existiu e sempre existirá. Terceiro atributo, que é incomunicável de Deus para com os homens, a sua imensidade e a sua onipresença. Isaías 66, 1 e Salmo 139, 7 a 10. Isaías 66, 1. Assim diz o Senhor, o céu é meu trono, e a terra o estado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Deus está perguntando, né? Deus pergunta, aonde é que eu vou caber aí? Eu não preciso de lugar nenhum para mim. Eu estou acima disso tudo. Salmo 139, 7 a 10. Salmo 139, 7 a 10. Quem achou? Aleluia, amém. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ok. Deus não está limitado pelo espaço. Ele está em todos os lugares. No texto anterior, que se não me engano, o Ivair leu, Deus enche todo o céu e toda a terra. Ok? Em último lugar, imutabilidade. Né? Deus é imutável. Malaquias 3,6 e Tiago 1,17. Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ok. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombras de mudança. Amém. Nós já lemos esse texto também hoje. Deus não muda em seu ser, em sua essência, em seus atos e nem em seus propósitos. Então, isso ele não comunica a ninguém.
ele não comunica a sua autoexistência ou a sua independência, ele não comunica a sua eternidade, a sua imensidade, a sua onipresença, a sua imutabilidade. Exemplos de coisas que Deus não comunica. Isso são atributos incomunicáveis de Deus. Agora, atributos comunicáveis de Deus. A bondade. João 3, 16 e 17. Né? Esse a gente poderia falar de cor, pelo menos o primeiro versículo aí. Né? João 3, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O resumo do Evangelho. E o verso 17, quem tem aí para mim já pode completar. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha a bondade de Deus. Esse é um exemplo. João 3,16, ele já expressa o amor de Deus, a sua bondade. Mas João 17 completa essa imagem na ação de que Deus entrega o seu próprio Filho para que esse Filho salve a humanidade. Efésios 2, 1 a 9. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. Esse texto expressa exatamente a bondade de Deus. Agora, uma coisa que eu quero destacar é que a bondade que Deus transmite ao homem nunca é na mesma dimensão e com a mesma proporção da bondade de Deus. A bondade de Deus é diferente da bondade humana. Deus é absolutamente bom. O homem é decaído no pecado e sujeito ao pecado, decaído quando ele não tem a salvação em Jesus Cristo e sujeito quando ele foi salvo e ele está sujeito ao acidente do pecado. A bondade de Deus comunicada ao homem, ela não é absoluta, ela é, eu diria, limitada. Né? O homem é bom, mas ele não é totalmente bom como Deus é. Então, Deus comunica a sua bondade. Em segundo lugar, a sua santidade. E Isaías 6:3, Abacuque 1:13 e Apocalipse 4:8. Vamos lá? Rapidamente. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ok. A terra do Senhor está cheia da glória do Senhor. A sua santidade é transmitida aos homens, é comunicada aos homens. É Abacuque 1:13. Tu és tão puro de olhos, que não pode ver o mal e a opressão não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? É Abacuque 1:13 esse texto? Sim. Tá, ok. Apocalipse 4:8. Eu acho que esse texto de Abacuque
fala sobre a justiça de Deus. Né? Ele está no lugar errado. Apocalipse 4:8. E os quatro seres... Fala, pode ir. Pode ir, Mateus. Obrigado. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso nem dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém. Deixa eu fazer uma observação quanto à santidade de Deus. É um atributo comunicável com o homem no sentido de que ele nos torna participantes da sua santidade. E isso a gente já estudou sobre a santidade de Deus. Ele permite ao homem caminhar em uma vida de santidade ou de separar-se. Quando Deus separa o homem, ele torna o homem participante da sua glória, certo? Ele participa, o homem, da sua ou da vida eterna com ele. Então, é um atributo comunicável que Deus tem, ou que Deus faz o homem participante. A sua justiça, Salmo 71:19, Mateus 10:42 e Romanos 1:32. Salmo 71:19. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até aos céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Justiça de Deus. Mateus 10:42. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Justiça de Deus manifesta na vida de uma pessoa que se submete às suas leis, à sua vontade, obedece a ele. Mateus 10:42, Romanos 1:32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Romanos 1:32. Deus manifestando a sua justiça também para contra aqueles que fazem questões ou agem de forma que lhe desagrada. Soberania de Deus. Salmo 115:3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Tudo faz como agrada a quem? A Deus. A Deus. Exatamente. Ele é soberano. Mateus 10:29. Mas eu falei isso. Mateus 10:29. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Imagina, Deus controla do micro ao macro e do macro ao micro, todas as ações. A palavra diz que nenhum fio da vossa cabeça cai sem que ele conheça. Né? A palavra vai dizer lá que nem Salomão se vestiu em toda a sua glória como Deus veste os lírios do campo. Então, Deus é totalmente soberano e ele comunica essa sua soberania no caso de quando nós também somos feitos por ele ou temos o direito dele de reinarmos com ele nesse mundo. Isso é dado ao verdadeiro cristão, ok? Então, são atributos comunicáveis. As obras de Deus. Ao descrever essas características, buscamos destacar algo imensurável a respeito de Deus, como ele é, em e de si mesmo, como ele é naturalmente e
a respeito de si mesmo. Também buscamos louvá-lo por como ele expressa o seu caráter ao mundo que ele fez. Em suas obras, Deus. Então, vamos ver aqui algumas obras de Deus. Ele nos ama, isso é característica da sua ação ou daquilo que ele faz por nós, aquilo que ele permite fazer. Então, 1 João 4:8 e verso 16, e João 3:16, que nós já lemos. Então, alguém lê 1 João 4:8-16. Eu estou com um problema aqui no meu mouse. 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E o versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Ok. Alguém abra em Êxodo 34, 6 e 7. Êxodo 34, 6 e 7. Gente. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ok. O que a gente extrai desse texto que Moisés, ou que Deus se revela a Moisés como Deus? Então, ele se revela como um Deus compassivo, como um Deus clemente, como um Deus longânimo, como um Deus grande em misericórdia e fidelidade, e como um Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Ele é galardoador também daqueles que o buscam. Esse é um outro texto, Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. Quem achou? Fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Dos que o buscam. Deus recompensa aqueles que buscam a ele. E Neemias 9, 32 e 33. Fala sobre a justiça de Deus. Nossa, a gente está cansada de ler a Bíblia, eu acho. Porque... Vamos lá, gente. Hoje é maratona de leitura bíblica. 9, 32 a 36, é isso? 33. Tá. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais, e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedes e nós perversamente. Uhum. Bom, aí Neemias está falando sobre Deus e a justiça de Deus manifesta contra um povo que é pecador, reticente, ou seja, ele recorrente, aliás, né? O povo que se desvia e Deus vai manifestar a sua justiça. Quanto à justiça de Deus, e é importante porque até agora a gente falou das obras de Deus, que ele se mostra bom, mas a gente não pode esquecer que Deus também é um Deus justo. E quanto à justiça de Deus, nós precisamos aprender que Deus odeia o pecado, como o Salmo 5 afirma. E aí depois você pode ler lá o Salmo 5.
Devido à sua perfeita justiça e ódio ao pecado, Deus repetidamente não inocenta o pecado. Ele nos adverte que ele não vai inocentar o culpado pelo pecado. E Êxodo 34, 7 e Naum 1, 2 e 3. Êxodo 34. Tá. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Ok. Esse foi Êxodo 34, 7? Sim. Sim. Naum 1, 2 e 3. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o pecado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ok. Então, aqui a gente vê que Deus é um Deus poderoso, um Deus soberano, e as características de Deus, ele possui atributos, alguns desses atributos ele comunica, outros ele não comunica, mas em toda a sua existência ele dá ao homem e ele transmite ao homem a sua misericórdia, o seu amor, a sua compaixão, o seu perdão. Ele estende graça e talvez a primeira das suas obras seja a expressão do seu grande amor, como nós lemos, né? Mas ele também é um Deus justo. Ele odeia o pecado e ele não inocenta o culpado por conta dos seus pecados. E isso faz com que Deus requeresse a paga por esse pecado do homem. E uma vez que ele não inocenta esse pecado, a gente vai compreender que era necessário que esse pecado fosse pago, fosse expiado, fosse quitado, essa dívida do pecado do homem contra Deus. E aí Deus expressa o seu amor enviando de si mesmo através do seu Filho Jesus Cristo, para que eu e você pudéssemos ter redenção, a paga, né? E ser justificados pelo nosso pecado, pela nossa culpa, pelo nosso erro, com o qual nós entristecemos a Deus. Ok, gente? Então, agora, a gente vai aí para a proposição 2 desse ponto, né? Proposição 2, eu mesmo vou ler. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura que lhes são devidos, todo o culto, todo o serviço e obediência que ele há por bem requerer deles.
Então, Atos 17, 24 e 25, Romanos 11, 33 e 34 e Provérbios 15, 3. Três irmãos podem ler isso para mim? Eu vou pedir... O Jefferson não leu hoje ainda, não ouvi a voz dele. Lê um texto. Lê Atos. Atos 17, 24 e 25. Isso. Abel ou o Davi leu outro texto. O Paulo está aí, Nana? Então, o Paulo vai ler o outro texto. Ok. Atos, Romanos e Provérbios. Então, Atos 17, 24 a 25, Jefferson. Romanos 11, 33 a 34, o Davi ou o Abel. E Provérbios 15, 3, o Paulo Sérgio. Bom, ok. Provérbios 15. Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem todos dá vida, respiração e tudo mais. 15. Não. Romanos 11, 33 a 34. Provérbios 15. 15. Pastor, se eu quiser, eu posso ler. Não sei se o Davi e o Abel estão aí. Então tá. Romanos, lê para mim Romanos, Rafael. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. E agora, Provérbios 15, 3. 15, 3. Os olhos dos senhores estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ok. Então, o que essa proposição 2 resume? Resume que Deus é todo suficiente em si e para si. Ele é a única origem de todo o ser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Né? Essa é o que propõe essa proposição número 2. Gente, deixa eu falar com vocês. Alguém tem alguma questão que gostaria de colocar aqui? Até agora a gente falou? Alguém queria fazer? Pode falar aí, Vair. Tá. Falando de santidade de Deus, eu me lembrei daquele episódio, né? Quando Moisés se aproximou da sarça, né? Eu estou falando com ele, né? Para tirar a sandália dos teus pés, né? Porque o lugar onde está é a terra santa, né? Quer dizer, onde Deus está presente, o lugar é santificado, né? Então, é a questão do temor que devemos ter quando estamos na presença de Deus, né? Exatamente por ele ser santo, né? Me lembrei também de Isaías, também, né? Santo, 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 não. Ele diz, ai de mim, né? Quando colocou a tenaz, né? Quando ele pede para Deus colocar a tenaz, e Deus toma uma tenaz, uma brasa viva e coloca na sua boca para purificar. Né? Ai de mim, que sou um homem puro e habito no meio de um homem de impuros lábios, né? Mas meus olhos viram. De impuros lábios, A gente perde um pouco a referência e o temor de Deus nos nossos dias. A secularização e a vida moderna distancia o homem de Deus no sentido do homem perceber quão santo Deus é e a dimensão de Deus comparada à nossa realidade. A gente perde isso. Nós somos muito limitados e o nosso pecado realmente nos afasta de Deus.
Deus não deixa de ser mais ou menos santo, ele continua do mesmo jeito. O problema não está em Deus. Veja bem, o problema está em nós humanos, que nos afastamos de Deus, né? Por isso, quando nos achegamos a Deus, nós precisamos realmente reconhecer quem Ele é, pedir para que Ele purifique a nossa vida, purifique os nossos lábios, purifique a nossa existência nesse tempo tão limitado que a gente passa sobre a face da terra. Alguém mais quer fazer alguma participação, falar alguma coisa? Eu de novo. Vai lá e vai. Tá? Não, eu me lembrei é que o próprio Deus, ele é santo, né? E exige de nós também esta santidade, né? Ele disse, sede santos, né? Porque eu sou santo, né? E lembra que essa santidade que Deus exige de nós é um processo consciente, racional, que nós precisamos caminhar desenvolvendo na nossa própria vida de cristão. Pode falar, Rafa. Pastor, é exatamente sobre o que o Ivair falou de santidade, mas eu não acho tão... É difícil da gente mensurar e compreender a santidade de Deus, mas a gente crê que Ele é santo, né? Mas Sim. O que eu acho mais difícil é a gente compreender que Ele compartilhou conosco esse atributo. E aí, como que eu vou ser santo como Deus é santo? Então, eu acho que eu tenho mais dificuldade assim de compreender por exemplo, Deus é bom, ele é completamente bom, mas ele compartilhou conosco a bondade. Como eu vou ser santo ou bom assim como Deus é bom? Então, eu acho que os atributos comunicáveis me chamam mais atenção porque são coisas que Deus compartilhou conosco. Então, a gente deveria ter, pela capacitação, né, do Espírito Santo, esses atributos também. Então, quando eu estudo esse capítulo da confissão, o que me chama a atenção são esses comunicáveis. E Rafa, eu gostei da sua participação e talvez para hoje, bom, são 11h10. Eu acho que a gente pode dar uma pausa aqui e a gente continua esse assunto no próximo domingo pela manhã. A gente retoma com a segunda proposição e sobre a Trindade também, que dá muito pano para manga aí, senão a gente vai passar o domingo. Mas falar realmente sobre Deus, e o Rafa sabe disso, e o Abílio está entrando nisso agora, quando a gente entra num seminário e a gente começa a estudar sobre o ser de Deus, é impossível. A gente está aí, o Rafa está aí há 5 anos estudando e a gente não chega nunca a uma dimensão de definir a Deus. O importante é que esse temor que o Rafa falou impere sobre a nossa vida, de que, apesar de nós não definirmos a Deus, nós saibamos, por aquilo que Ele compartilhou conosco, quem Ele é e o que nós devemos a esse Deus grandioso. Que esse seja o temor que tome conta da nossa vida, que nos faça testemunhar, que nos faça pensar 2 vezes antes de cometer um pecado voluntário, né? Porque muitas vezes o pecado é consciente na nossa vida. Você fala assim, não tem problema, vou fazer porque eu sei que Deus me perdoa depois. Isso é terrível. Isso é terrível, meus irmãos. A gente deve temer a esse Deus, né? Se Deus exigia do sacerdote outra coisa, né? Que o sacerdote, quando ia se apresentar diante de Deus no tabernáculo, ele ia com uma cordinha amarrada no pé. Porque se por um acaso ele tivesse esquecido de ser purificado ou de pedir perdão ou de um pecado e ele entrasse lá com mácula, ele não saía de lá vivo, né? Como que a gente age? Qual o tipo de temor que a gente tem para um Deus justo, soberano, santo, eterno, imortal, indizível, impensável, incalculável para a nossa mente?
como nós temos tratado a nossa vida de santidade para com esse Deus, né? Então, gostaria que você ficasse com essa pergunta no seu coração, meditasse sobre isso. Eu vou mandar o PDF dessa aula, já com os assuntos do domingo que vem, que você já pode ler, estudar, reler os textos e meditar sobre isso nessa semana, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela paciência de vocês, pelo prazer de ter participando vocês aqui e contar com esse aprendizado, porque Deus também tem usado isso para falar muito com a minha própria vida, né? Que Deus nos abençoe nesse dia. Rafa, você pode encerrar com uma oração para a gente? Posso sim. Deus santo, Deus que é imenso, que é soberano, que é o criador de todas as coisas, que é amor, que é bondade, que guia a história do começo ao fim, que tem o fim, ó Pai, já preparado. É esse Deus, ó Pai, que estamos nos dirigindo agora, que reconhecemos, ó Pai, todos esses seus atributos, que são incomunicáveis, e também reconhecemos aqueles que o Senhor comunica a nós, ó Deus. Te pedimos nesta manhã a tua graça e tua misericórdia para que esses atributos comunicáveis sejam perceptíveis em nossas vidas. É verdade. Que, ó Pai, possamos reconhecer, ó Pai, a Ti, a santidade que o Senhor comunica para conosco, a sua bondade, ó Pai, sua sabedoria. Que o Senhor nos aumente, ó Pai, esses atributos a cada dia, que possamos reconhecer, ó Pai, a tua presença através dos atributos incomunicáveis e também através dos comunicáveis. Nos abençoe, ó Pai, no dia de hoje, abençoe o pastor, a nossa liderança, o pastor Arival, Pai, o conselho da Igreja de Pinheiros, todos os nossos líderes, para que eles possam, Pai, ser referência nossa de seus atributos, ó Pai, comunicáveis, e que nós possamos também espelhar a Ti, ó Deus, aqui na terra, através desses seus atributos, que as pessoas reconheçam a Ti, ó Pai, através das nossas atitudes. Te pedimos perdão, ó Pai, quando não somos espelhos desses seus atributos e manchamos, ó Pai, a Tua graça, a Tua glória. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor esteja conosco neste domingo, que o Senhor nos dê o privilégio de adorarmos a Ti, ó Pai, mais tarde, em conjunto, em comunhão, e que o Senhor cuide de cada família aqui representada. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Pastor, Oi, fala, Bíblia. Fala, querido. Tem um recado, eu queria ter um recado aí, já aproveitando que a nossa EBD está bem recheada hoje. Não vou fazer um convite, não, é uma convocação. Para sábado, o próximo sábado, nós fazemos um mutirão. E vai ir pastor Jefferson, Rafael, Eliel, Paulo, o Eduardo, Marcelo, tudo que é varão aí que puder, no próximo sábado nós vamos fazer um mutirão para a gente colocar bem em ordem lá. A igreja está muito suja, muito revirado lá, porque para a gente voltar no dia 5, a gente precisa de 2 mutirões, na verdade, o próximo sábado e o outro. Tá. Todo mundo de máscara e álcool gel. Nós vamos dividir, metade fica embaixo, 4 embaixo, 4 em cima. Não pode se aproximar menos que 2 metros, nenhum contato físico entre os homens. Mulheres, vocês podem ficar em casa intercedendo por nós. Né? Isso. Tá bom, gente? Pode deixar. E os homens estão avisados. Se ficar em casa, é perigoso o coronavírus ir lá e pegar e trazer vocês. É isso aí. Tenham todos um bom domingo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Tá bom? Até mais tarde. Depois eu coloco no grupo lá o horário lá, às 10 horas, a partir das 10 horas. Tá bom. Até mais. Tchau. Nada de abraçar, hein? E nem Só para beijinho. limpar a igreja. Nem beijinho.
Vem beijinho. Tchau, Nana. Tchau, Paulo. Tchau, gente. Tchau, Valquíria. Tchau, tchau, tchau. Tchau. gente.